Olá, boa noite. Meu nome é Fabiana do Texturino e eu sou aluna de odontologia pela UFRJ e também sou aluna de iniciação científica bolsista pela FAPERJ, orientada pela professora Patrícia Riso. Eu vou fazer uma pequena audiodescrição antes de tudo. Eu estou no meu quarto, atrás de mim tem uma cortina florida, eu tenho cabelo cacheado, sou uma mulher de 22 anos, parda. E hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado por Traumatismo Dentários e Fatores Relacionados em Idosos, uma revisão de literatura. Este trabalho foi confeccionado pelos meus orientadores, Marcela, Luciane Coplemaia e Patrícia Riso, e pelos meus coautores, Letícia Lopes e Lucas Jural. Essa pesquisa também faz parte de uma pesquisa bibliométrica que está sendo desenvolvida por mim e pela minha equipe. Esses serão os 7 tópicos abordados durante a nossa apresentação. E, bom, antes de tudo, é de extrema importância a gente saber o que é considerado população idosa no Brasil. E, de acordo com o Estatuto do Idoso, são consideradas pessoas idosas aquelas com 60 anos ou mais. E, segundo a OMS, até 2050, teremos 2 bilhões de idosos no mundo. Esse crescimento se deve a 2 fatores: ao aumento da expectativa de vida no mundo, que vocês podem ver no gráfico à esquerda, e também ao baixo nível de fertilidade, que vocês podem ver no gráfico representado pela cor verde, que só aumentou ao longo dos anos. É muito importante a gente falar dos idosos, pois existem algumas condições relacionadas ao envelhecimento, como identificação da mancha, baixa acuidade visual e sarcopenia, que podem estar ligados a um maior risco de acidentes, como o trauma dentário. E o trauma dentário, por si só, é considerado um problema de saúde pública, e ele pode causar efeitos tanto físicos como psicológicos nos pacientes acometidos. É válido ressaltar que essa pesquisa foi iniciada devido ao fato de muitos artigos trazerem à luz da sociedade o trauma dentário relacionado a crianças, mas não a idosos. E isso pode fazer com que a população idosa fique esquecida e subestimada quando tratamos da temática. Por isso, o objetivo desse trabalho foi descrever a ocorrência de traumatismo dentário em idosos, bem como seus fatores relacionados por meio de uma revisão de literatura. Como dito, foi feita uma revisão de literatura narrativa com uma busca sistematizada na base de dados PubMed, com as palavras-chave dental trauma, two injuries e elderly, combinados com Booleano AND, no período de publicação de 2011 até 2021, com critérios de inclusão, artigos sobre traumatismo dentários em idosos, e critérios de exclusão, artigos sobre traumatismo dentários em crianças ou adolescentes, e aqueles não disponíveis gratuitamente para leitura na íntegra. Após foram localizados 216 artigos potencialmente elegíveis, e, ao fim, 13 artigos foram incluídos após a aplicação dos critérios. Sobre os resultados, foi visto que a prevalência variou de 3,1% a 22,1%. Isso se explica devido ao fato das diferentes metodológicas aplicadas em cada artigo, a diferentes quantidades de amostras em cada artigo e também ao fato da classificação ser diferente. Como dito, as classificações usadas para classificar os traumatismos dentários foi diferentes em cada artigo. Alguns usaram as classificações de Andreasses, outros da OMS, outros de Ellis, e alguns não relataram a classificação empregada. Isso pode dificultar um pouco o nosso trabalho, pois não sabemos qual foi o trauma mais prevalente na população idosa. O dente mais acometido nos traumatismos dentários foi o incisivo central superior. Isso pode ser explicado devido ao fato da arcada superior ter um overbite, que é um transpasse vertical, e um overjet, que é um transpasse horizontal, acentuado em relação à arcada inferior. A etiologia mais prevalente dos traumatismos foi a queda, que pode ser dividida em queda da própria altura e queda de altas alturas, e acidentes de trânsitos. Os fatores relacionados à etiologia podem ser divididos em fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos são divididos em idade, porque quanto mais velho o idoso, mais risco ele tem de sofrer a etiologia do trauma. O sexo, pois os homens se colocam mais em risco do que as mulheres.
E os problemas sistêmicos, como dito anteriormente, como a baixa acuidade visual, por exemplo. Os fatores extrínsecos são somados aos intrínsecos, principalmente quando falamos da queda, que podem ser os tapetes soltos, a iluminação insuficiente, a falta de corrimão e superfícies escorregadias. Do exposto, a gente pode concluir que a prevalência de traumatismo dentário na população idosa variou e que a progressão da idade parece potencializar o risco de quedas e acidentes de trânsito em idosos, e isso pode favorecer a ocorrência do traumatismo dentário. Vimos também que há uma escassa literatura específica sobre traumatismo dentário na população idosa. Isso porque vários artigos eles não falam exclusivamente de idosos, mas sim de idosos e adultos. Aqui estão as referências bibliográficas e eu agradeço a oportunidade.